Olá, nós estamos aqui no Ouro Verde. Na verdade, nós estamos no palco do Ouro Verde, esse teatro maravilhoso da Universidade Estadual de Londrina. E hoje nós vamos entrevistar o maestro Rossini Paruti. Tá? Falei certo, maestro? Perfeito. Nós vamos contar um pouco sobre a vida dele e como funciona uma orquestra, né? Muitas pessoas têm dúvidas de o funcionamento, qual que é a dinâmica, né? Então nós vamos matar essa curiosidade. Maestro, vamos lá. Você estudou na UEL? Não. Música, não? Não. Ah, Na verdade, eu comecei a estudar contrabaixo dentro dessa estrutura da Casa de Cultura da UEL, aqui na orquestra. Antes disso, eu cantava nos coros infantis, né, e juvenil da universidade, com a maestrina Lucy Schmidt, mas não estudei música mesmo no curso da UEL. e o que te levou para contrabaixo? Eu estudava composição e regência com o maestro Benvenuto, que é o fundador aqui da USUEL. Maravilhoso. E eu né? queria muito reger orquestra. E ele falou, olha, Rossini, meu conselho para você é você aprender um instrumento de orquestra, tocar numa orquestra para você adquirir essa experiência, ver a convivência, ver o trabalho de outros maestros, para você ganhar experiência e então você ir para o pódio e reger. E na época a orquestra tinha um projeto que os próprios músicos eles davam aula de instrumentos para jovens aqui da cidade, né? Tem vários colegas Eu sou profissionais amiga hoje. do Victor Gord. Vitor Gorni, o maestro Vitor, grande maestro Vitor. Mas muitos davam aula de Sim. instrumento, né, instrumentos musicais, e eu tive como a oportunidade de estudar contrabaixo com o Chagas, que é o nosso contrabaixista, foi meu primeiro Seu professor. professor? Isso, de Quantos contrabaixo. anos você tem? Eu tenho 44. É um jovem maestro, né? Eu estou sempre aqui assistindo as suas apresentações na USUEL e eu fico muito feliz da sua preocupação em estar passando como é a dinâmica de uma orquestra. Então, hoje, eu pesquisei as principais dúvidas que as pessoas têm sobre a orquestra, né? Eu queria que você falasse da função do Spala. Ok. O Spala, literalmente, essa designação, esse nome Spala significa ombro em italiano. Ele é como se fosse um apoio, um ombro do maestro, né? Ele é responsável por afinar a orquestra, por traduzir de forma visual no instrumento aquilo que o maestro está tentando mostrar com gestos. Porque se você pega aqui, a gente tem aí quase 40 músicos no palco. Se eu faço um gesto com a mão, tem muitas vezes que eu posso ter 40 interpretações diferentes daquilo que eu estou mostrando. E muitas vezes o Spala, ele me ajuda, ele ajuda a mostrar o que o meu gesto está fazendo. Ele quase que traduz o gesto do maestro para o restante do grupo. Pela quantidade de violonistas que a gente No vê, início, assim. é a maioria, né? As orquestras, a maioria... O maior naipe de uma orquestra são o naipe das cordas, né? A gente Sim. tem aqui, geralmente, à esquerda do maestro, né, ou de quem está assistindo a plateia, você tem os violinos, que são divididos em dois grupos. Primeiro, os violinos ficam mais próximos ao palco, e os segundos violinos ficam aqui mais no meio aqui das cordas. Você pode imaginar que cada grupo desse funciona como se fosse uma primeira voz e uma segunda voz numa dupla sertaneja. Que Muito fique fácil legal. para as pessoas Aham. entenderem. Bem aqui onde a gente está sentado nessa região, a gente tem as violas, que é viola de orquestra, um pouquinho maior do que um violino. Aí a gente tem geralmente violoncelos e contrabaixos. E é o maior naipe realmente aqui Sim. das orquestras. Quando você ensaia, hoje você teve ensaio, Sim. o ensaio ele é por blocos de instrumento e depois você junta todos? Tipo assim, primeiro só as cordas, ou você faz um ensaio já geral com todos? Você faz o ensaio com todos. Geralmente, o que as pessoas têm que aprender no instrumento delas, vão aprender em casa e no horário de estudo individual. O músico, ele recebe para estudar individualmente, né? Ele tem blocos, dias durante um mês, que ele recebe para ele preparar o material dele. Que é impossível você colocar todos esses músicos aqui para eles lerem à primeira vista. A gente fala primeira vista quando você está aprendendo ali na hora, né? Sim. Aprender no palco. Então, cada um tem o seu estudo individual. Aqui, a gente junta todo mundo tocando simultaneamente. Quando tem algum ponto específico ou outro que eu preciso, aí eu escuto um grupo separado. Mas, em geral, todos tocam. Tá, e quem que é o chefe de naipe? Eu pesquisei, eu não sei quem que é. Ok, cada naipe tem um líder. Por exemplo, os primeiros violinos, o Spala seria o chefe dos primeiros violinos. Sim. Nos segundos violinos, você tem um líder desse grupo de segundos violinos, que fica geralmente nas primeiras cadeiras. Sim. Aqui no nosso caso, a gente coloca os cellos aqui, eu inverto cellos e violas. Aqui
tem uma violoncelista que é responsável pelo naipe, que é chefe de naipe. Mesma coisa as violas, mesma coisa os contrabaixos. Já as madeiras, como a gente tem pares de madeiras, geralmente você tem um principal, seria o que toca a primeira parte da flauta, por exemplo, e uma segunda flauta ou terceira flauta. E assim para todos os instrumentos de sopro. E o pessoal lá dos metais, tem isso também, esse Mesma tipo coisa. de situação? A única, aqui no nosso caso a gente não teria na tuba, que a gente tem uma tuba só, mas tem orquestras que tem uma segunda tuba. Então você tem um principal tubista, que seria o chefe de naipe, e o assistente principal. Certo. Maestro, você hoje em dia trabalha na UEL, né? Sim. E aí eles recebem, olha, nós vamos ter agora esse final de semana, né? Eles recebem o que vai ser a apresentação com muita antecedência para estudar? Não? Eles receberam em dezembro o calendário do ano de 2026 inteiro, com todo o repertório, todos os ensaios, todos os compromissos já agendados da orquestra. Então a gente sempre faz uma agenda, né, um calendário anual. Aí a gente pode lançar a temporada, avisar para o nosso público qual o repertório anual, venda de assinaturas, venda de ingressos com antecedência, e os músicos também podem se preparar com antecedência. E qual a maior dificuldade em ensaiar uma orquestra para você? Eu acho que a dificuldade de ensaiar uma orquestra é a dificuldade de você trabalhar com qualquer grupo grande de pessoas. Cada indivíduo ele tem uma ideia, ele tem uma formação, ele tem uma experiência, né, uma história de vida. Então, você imagina que cada um vai ter a sua própria interpretação. Cada um acha exatamente como a Sinfonia de Mozart, por exemplo, tem que ser interpretada. Se isso acontecer, vai virar uma bagunça. Então, o papel do regente, do maestro, é o quê? Unificar, apresentar uma ideia unificada, né, e fazer que todo mundo abrace e compre essa ideia. E vocês têm um momento de troca, sem ser envolver os instrumentos, de conversar sobre o trabalho da orquestra, como é que vocês vão atuar ou não? Assim, a gente não fala especificamente, olha, nós vamos tocar assim ou vamos tocar assado, né? Não, isso durante o ensaio. em termos de relacionamento do trabalho de vocês, o processo. Relacionamento interpessoal, você fala? Do grupo, assim, né? A gente tem esse contato, o músico, ele vive música como se fosse o sacerdócio dele. É um pouco diferente de muitas profissões, que você está envolvido com aquilo só quando você está executando. O músico, ele é um sacerdote da música, ele vai conviver aquilo 7 dias por semana, 24 horas por dia, digamos assim. Então, sempre que você está com pessoas da orquestra, você está falando sobre aquilo, falando sobre a performance da semana, ou performance futura, performance do passado, às vezes trocando algum feedback, olha, eu estou fazendo isso de tal maneira, o que você acha? O outro fala, olha, melhor fazer assim, eu estou fazendo assim. Então, tem essa troca constante, esse feedback constante, é uma vivência constante. Né? Quantas horas vocês treinam o ensaio, por exemplo? Nós vamos ter a quinta-feira, sexta, né? Sexta e sábado. Sexta eu venho, né? Ensaia quantas horas na semana? Assim, o ensaio, ele é com direto. Eles. Eu com eles é só na semana do concerto. A gente Certo. ensaia todos os dias na semana pelas manhãs e o concerto na sexta e no sábado. Mas eles já estão desde semana passada ensaiando juntos e desde 2, 3 semanas atrás já com estudos individuais. Eles não param, são todos os dias aí estudando. Certo. Eu estive, uma das vezes que eu estive aqui, estava o vice-reitor. Aí a gente conversou e ele falou da sua importância para a orquestra, né? Que você tem muitos relacionamentos, que você deu uma arejada, né, no trabalho que está sendo feito na Usuel, né? Então, estou te falando esse elogio. E até em função de você ter muitos relacionamentos, você sempre traz convidados, né? E isso é muito importante, né? Essa troca, né? É importante, bom, primeiro estou agradecendo aqui ao professor Ayrton pela gentileza, mas a bondade dele fala isso. Mas essa questão do relacionamento, você trazer novas pessoas, você oferece novas experiências para a orquestra e para o público, né? O que eu tento trazer não é nem pessoas que eu me relaciono, eu trago pessoas que realmente eu vejo que vai trazer algo e deixar algo para a nossa comunidade, para a nossa orquestra, para o nosso público. Eu não acredito na desassociação da música e educação, jamais. Todos os meus concertos têm um cunho educacional. Então eu sempre trago convidados que compartilham desse pensamento. Todos que vêm aqui têm esse viés
da música atrelada à educação. Eu acho muito bacana, porque antes de começar o concerto, tem um vídeo, né, de um Exato. docente da UEL, né, falando sobre... Isso é muito importante. Na verdade, quem fala é o maestro Werner Oliveira. Ele é um colega lá da Filarmônica, ele trabalha comigo, é percussionista da Filarmônica, maestro da Orquestra Ovo, que é uma orquestra de jovens instrumentistas. De Belo Horizonte? De Belo Horizonte. E ele tem essa formação, né, em mediação, que é preparar o público, né, contextualizar os concertos para o público, para a performance ser mais imersiva para o público. Né? E ele grava esses vídeos que a gente chama de guia de concerto. Ah, que legal, eu não sabia, tá vendo? O maestro, Inclusive o Werner vem esse ano reger a orquestra, acho que em agosto ou setembro. Eu espero estar aqui. Eu queria saber sobre Você está em Belo Horizonte desde quando? 2016. E aqui? Aqui, agosto de 2023. 2023, né? Você morou fora do Brasil, né? Você foi para o Texas, Arizona. né? Arizona. Quase Lá Texas. você foi para... Fui estudar contrabaixo. Tem um contrabaixista londrinense chamado Valdir Bertipalha. Um dos festivais de música, ele veio dar aula e eu nem estava inscrito no festival. O meu pai adoeceu naquele período e eu estava trabalhando, inclusive, no lugar dele. Não estava tocando, não estava estudando. Tinha dado uma pausa no estudo da música para poder trabalhar e ajudar no sustento da minha família. E eu estava andando aqui perto do Mãe de Deus, aqui no bosque, e encontrei um amigo que, inclusive, é músico aqui da Casa de Cultura, que é o Elimar Plínio, que trabalha com música historicamente formada. E ele falou: Rossini, o que você achou do professor Valdir Bertipalha? Todo animado assim. Eu falei: então, Elimar, eu não estou participando do festival, não estou podendo, estou sem arco, sem contrabaixo, estou trabalhando no lugar do meu pai, enfim. Ele falou: não, quero te apresentar a ele. Foi lá, me apresentou para o Valdir, e ele, na época, era professor assistente da Universidade do Arizona. Ele era assistente desse contrabaixista romeno, que é o Catalin Rotaro. E ele falou: olha, Rossini, tem um músico lá da Romênia que dá aula no Arizona, eu acho que você deveria tentar fazer uma aplicação para estudar com ele, assim, assado. Para encurtar a história, ele me ajudou a preparar um material, fiz a inscrição, que a audição é por vídeo, fui aceito na universidade, recebi uma bolsa, mas aí o problema é que eu não falava nada de inglês, mas assim, nada. Aí foi aquela correria para conseguir a qualificação do TOEFL e, enfim, essa é a minha história indo para o Arizona. Legal. E o fato de você tocar, você está lá em Belo Horizonte, você lá é músico, também né? toco e rejo. E você é regente lá também? Eu atuo como um principal regente convidado, digamos assim. Tive várias oportunidades e o maestro Fábio Mequete, que é, ao meu ver, o maior regente brasileiro, assim, que a gente já teve e tem, ele sempre me convida, me dá oportunidades de dirigir a Filarmônica. Que bacana. E dos regentes, tem alguma diferença entre regente e maestro ou é sinônimo? A profissão é regente. Tá. Esse título maestro é um título honorário, assim, que geralmente grandes regentes com grandes experiências recebem esse título de maestro. Mas acabou virando um sinônimo de regente, maestro. Né? Qual que é o regente que você admira sem ser o Bevenuto? Sem ser o Bevenuto? O meu favorito, e é uma coisa muito controversa, dependendo de quem estiver na sala, você começa uma briga. Eu sempre gostei muito do maestro Claudio Abbado. Da onde que ele é? Ele é italiano, foi um dos grandes regentes que a Filarmônica de Berlim teve, digamos assim, já é falecido, mas o som que ele consegue tirar, a construção de frase, o gesto dele, mas principalmente a humanidade dele, isso para mim é o que é o principal. Que legal. Então nós vamos falar da batuta. Okay. Qual a função da batuta? Porque quem está aqui pertinho percebe seus gestos e lá atrás. Né? A batuta ela serve como uma extensão do braço do regente. Tem regentes que regem sem, tem regentes que regem com, tem regentes que usam umas batutas gigantes. Eu procuro usar a menor que tem. E passa muita emoção, né, no gestual, né? E realmente ajuda a enfatizar o gesto. Mas tem movimentos, por um exemplo, no meio da música que eu abandono a batuta e uso só o gesto das mãos, que aí você tem mais expressividade. Porque a mão da batuta a gente chama da mão do pulso, da razão. E a mão esquerda é uma mão mais expressiva, que a gente chama a mão da expressão. Para um movimento que é ultra expressivo,
às vezes eu abandono a batuta para você ter duas mãos expressivas, né? Isso ajuda também a incentivar os músicos a tocar mais expressivo. Certo. A Oswell tem quantos músicos? Hoje a gente está com acho que 35 ou 37. Tá. E você, eventualmente, se você convida, compõe, aumenta, Isso. né? Aí são convidados, né? Hoje a orquestra ela não conseguiria realizar nenhum concerto sem músicos convidados, como orquestra sinfônica, né? Qual que é a diferença de orquestra e a orquestra sinfônica? É que você poderia ter uma orquestra de câmara tocar só com um naipe de cordas, por exemplo, e você não Sim. utiliza os sopros, né? Só que aí você fica limitado ao tipo de repertório, né? Você toca muito música do período barroco, período clássico, por um exemplo, né? Bach, ou Haydn, alguma coisa assim. Para você tocar peças que já entram dentro do romantismo, sabe, ou mais perto de nós, você precisa de orquestras muito maiores, né? Com mais instrumentos. Você tem uma preferência pela música brasileira? Qual música, assim? De música de concerto É. ou qualquer estilo de Concerto, música? aham. Villa-Lobos, né, é o nosso maior compositor Sim. de música de concerto, mas eu gosto muito de música popular brasileira, muito MPB, o Clube da Esquina. Eu escuto muito música brasileira, então eu gosto Quais são de seus tudo. músicos preferidos? Clube da Esquina, Clube da todos, Esquina, né? certo. É claro que Tom, Elis, Vinícius, Gilberto Gil, isso. Gosto muito de música sertaneja raiz, caipira. Até hoje eu escuto, tipo, sei lá, Nenete Dorinho, Piai Dorinho, enfim. Belmonte Amarei, eu gosto ainda desse repertório. E a questão da música entrou na sua vida, tem alguma ligação familiar ou não? Foi por... Meus pais cantavam em corais de igreja, né? Meus pais cantavam aqui no coro da Catedral, Coral Santa Cecília. E aí eu sempre tive envolvido com isso. Depois comecei a cantar nos coros da UEL. Depois conheci o Maestro Bevenuto, comecei a estudar. Eu fui meio que levado a isso, né? Certo. E essa semana até mandei para você, né? Eu vi uma matéria sobre a Assembleia Legislativa do Paraná, né? Está solicitando para o governador Ratinho Júnior, né? Exato. Um aporte financeiro para a questão da orquestra, né? Qual é a real situação da orquestra? Bem, a orquestra, quando ela começou, né, lá em 1984, um pouco para frente, ela chegou a ter aí cerca de 75 músicos, né? Que seria uma orquestra sinfônica que você consegue fazer. Tem hoje, né? Com o tempo, pessoas foram aposentando, infelizmente outros vieram a falecer e a reposição não acompanhou, né? Toda a universidade ela tem essa dificuldade de repor profissionais, né? Educadores, professores, servidores, e não é diferente aqui, né? O que acontece na UEL vai refletir também aqui conosco. E isso está inviabilizando cada vez mais a realização dos concertos. Vai chegar um momento, hoje, por exemplo, a gente cobra ingressos. Eu adoraria que a gente não precisasse cobrar ingressos. Meu desejo é que a gente pudesse ofertar isso de forma gratuita para a nossa população. Mas se a gente não cobra ingressos, a gente não consegue contratar os músicos que a gente precisa, e aí não tem como realizar os concertos. Certo. Mas vai chegar um momento que, mesmo cobrando, não vai ter recurso suficiente para contratar, e aí a gente vai ter que suspender as atividades, né? E como é que foi a aceitação lá na Assembleia? Vocês tiveram algum retorno? Aparentemente, eu não estive lá, né, na Assembleia quando o deputado Goura, junto com o deputado Cecílio Turini, né, e tem outros deputados também apoiando, eles, enfim, apresentaram a situação para todos os deputados na Assembleia. Eu tive conversa com o assessor do Goura e com eles no ano passado, né? Essa conversa sobre esse assunto a gente já teve no ano passado. No meio do ano, por exemplo, alguns colegas adoeceram no ano passado. Eu tive que mudar repertório, assim. Chegou um momento, o ano passado, que eu realmente considerei em suspender os concertos, porque a gente não estava conseguindo manter, né, o repertório, estava muito complicado, que foi o momento que o assessor do deputado Goura entrou em contato e a gente conversou e eu passei todo esse feedback para ele. E somente agora, no início do ano lá, que eles, enfim, apresentaram essas dificuldades, né? Nossa esperança é que isso realmente sensibilize o governador, né, os nossos governantes, para essa causa, né? A Orquestra Sinfônica da UEL, ela tem que ser vista como uma política pública de cultura, né? Cultura para a nossa comunidade e população. A Orquestra Sinfônica da UEL, ela tem condições de atender
toda a nossa macro-região aqui do norte e noroeste do Paraná, né, de forma muito efetiva. Projetos educacionais, concertos, e eu acho que a população merece isso. Sim, com certeza. E a questão da iniciativa privada? Não existe nenhuma ação para conseguir um apoio da iniciativa privada? Sim, recentemente, por iniciativa da orquestra, a gente conseguiu unir algumas pessoas da sociedade para criar um instituto cultural, para criar essa ponte entre a iniciativa privada, entre os empresários, sociedade civil e a orquestra. Isso já está em andamento, a gente já conseguiu algumas parcerias importantes através desse instituto, que é o Instituto Cultural Filantrópico do Paraná. Inclusive, o Instituto, né, através do seu presidente, que é o Fábio Mansano, ele já conseguiu uma parceria muito, muito importante com a RPC, né, que eles ofereceram um aporte significativo em mídia e divulgação dos nossos concertos, que para a gente é muito importante. Então, maestro, eu sou da área de comunicação, né? E tem uma questão, uma especialização em marketing. Eu vejo que precisa sair um pouco da academia essa situação muito, o termo não é elitizado, muito fechado, esse tipo de movimento, e ganhar as ruas. Porque senão fica meia dúzia, não estou desmerecendo o trabalho que foi feito, mas ampliar essa visibilidade dessa ação para a sociedade ter noção real das questões. Sim, claro. Porque senão é só quem gosta muito de música, que eu venho sempre aqui, então acho que precisa ser divulgado de uma forma efetiva para a grande Londrina, entendeu? Eu acho que agora, com essa parceria da RPC, isso vai acontecer. A gente esbarra em várias questões. Por exemplo, esse ano a gente vai tentar tocar nos bairros, nas igrejas, aproveitar os espaços, né? E tocar. Mas a gente sempre esbarra na dificuldade do quê? Quando você toca num espaço aberto, você não cobra ingresso. Se você não cobra ingresso, você não contrata o músico que falta. Então a gente está sempre esbarrando nesse quesito. A gente não consegue fazer mais porque a gente tem uma limitação muito grande da capacidade, mesmo de divulgação, etc. Para você ter uma ideia, as nossas redes sociais, quem cuida são voluntários, né? Tudo que a gente tem são voluntários, porque fora os músicos que tem no palco, nós somos em cerca de 4 pessoas para fazer isso. Em comparação com a Filarmônica, a gente tem quase 100 músicos no palco e quase 70 funcionários para fazer os concertos acontecerem. Isso lá em Minas, né? E lá a gente tem um orçamento aí que beira aí os 45 milhões de reais por ano. Então, mas aqui tem grandes empresas, grandes construtoras, que eu estou falando como admiradora do trabalho de vocês. Claro. Precisa ser uma situação mais aberta, envolver diversos segmentos para ganhar essa repercussão que precisa. Sim, mas isso já está, como eu disse, em andamento com esse instituto que foi criado. Já tem conversa, tem várias empresas em contato, né, que o Fábio tem, mas tudo isso é novo. Para você ter ideia, a ata de fundação foi, sei lá, 4 semanas atrás. Tá certo. A gente ainda está aguardando finalizar o processo cartorário para ter o CNPJ, real, então, né? até a gente poder anunciar, leva um tempo. Mas o Fábio, ele já está assim, atuando constantemente, já firmando parcerias para a orquestra, e acho que esse ano muitas coisas novas vão acontecer. Amém. Então vamos falar do concerto de aniversário que acontece sexta e sábado, né? Convidar as pessoas para virem. Exatamente. Bom, a gente tem esse concerto de abertura, eu escolhi Mozart e Beethoven. Na verdade, a escolha de repertório, ela vem através de uma pesquisa que eu faço com a orquestra. Eles respondem um questionário com tudo aquilo que eles querem tocar, e aí eu pego dessa lista que eles enviam e eu seleciono. Aí eu separei essas 2 peças da lista que eles me enviaram, que é o concerto O Imperador, de Beethoven. A gente abre o concerto com essa peça. Ele foi escrito, se não me engano, em 1809. Nesse momento, Beethoven estava em Viena, e Viena estava sitiada e estava sendo bombardeada pelo exército napoleônico. Inclusive, Beethoven, em um determinado momento, teve que se esconder no porão da casa de um amigo. Ele não estreou essa peça, ele tocava todos os concertos de piano, mas como a surdez estava muito avançada, ele já não conseguia mais tocar e ser acompanhado pela orquestra. Então foi outra pessoa que estreou, acho que 2 anos mais tarde.
Esse título imperador não foi Beethoven que deu, mas aparentemente alguém disse que esse concerto ele era o imperador de todos os outros concertos de piano escritos até então, e por isso ficou com esse apelido, né? E depois a gente encerra com a última sinfonia de Mozart, que é a Sinfonia 41, Júpiter. É curioso porque ele escreveu essa sinfonia num bloco de 3 sinfonias, que foi a Sinfonia 39, a 40, que todo mundo conhece o toquinho do celular Nokia, tararam, 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 e a 41. Ele escreveu num espaço muito pequeno de tempo. Infelizmente, nesse momento, assim, ele estava realmente passando uma dificuldade financeira terrível, veio falecer pouco tempo depois. Então é um repertório assim que casa muito bem e ele é muito para cima. Tem uma vida, uma energia. A gente sai do teatro assim, sabe, querendo correr. Que bom. De tão bonito. Muito obrigada, eu estarei aqui. Eu tô como contando. sempre, precisando. Muito obrigado. Obrigado pela Obrigada, oportunidade de conversar com você. Obrigada.